Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E salve Maria Imaculada. Irmãos, 4 de abril, segunda-feira, meditação sobre o santo do dia. Hoje, Santo Isidoro. Ele foi bispo e chamado pai dos concílios. Foi um grande mestre da igreja. Ele nasceu em 560 e morreu em 636. Irmãos, peçamos a intercessão de Nossa Senhora, do nosso anjo da guarda, para aprendermos isto sobre sua vida. Nasceu numa família hispânica romana. Seu pai, Severiano, foi prefeito de Cartagena. Sua mãe, Teodora, e eles, seus filhos, assim como Santo Isidoro, seus irmãos foram educados na fé católica. Inclusive, outros filhos desse casal foram canonizados também. Então, Fulgêncio, Leandro e Florentina, uma família de santos. Ele formou-se em Sevilha, estudou latim, grego e hebraico, se tornou sacerdote e depois bispo. Sucedeu seu próprio irmão como bispo de Sevilha por quase 4 décadas. Quando ele iniciou os estudos, ele tinha muita dificuldade de aprendizagem. Inclusive, ele, um dia matando aula, não quis estudar, ele observou um poço com frágeis cordas que fizeram uma depreciação dentro do poço, na dura rocha, e ele tirou uma grande lição. A partir daí, se tornou o homem mais sábio da época. Então ele observou. A observação é importante na santidade. Observar, entender. Jesus usava comparações para ensinar, parábolas. Então, com a corda, ele começou a perceber. Com a corda, a insistência vai quebrando, rachando, depreciando aquela rocha dura, uma simples corda frágil, vai arranhando. Da mesma maneira, ele poderia forçar a sua fragilidade, arranhar a sua fragilidade, essa dificuldade dura que ele tinha como rocha, com a corda da persistência. Ele entendeu isso, ele insistiu, ele entendeu, ele viu que era possível. Isso é muito importante, que nós temos dons, temos também dificuldades, mas podemos vencer as dificuldades com esforço. Todos podem. Ele dedicou a sua vida a muito estudo, também da agronomia e medicina, além da teologia, a economia doméstica. Ele trabalhou na conversão de arianos. Muitos judeus e espanhóis se converteram. E como bispo ele organizou núcleos escolares, muitas escolas, que hoje são seminários. Ele presidiu o segundo concílio de Sevilha, em 619, o quarto concílio de Toledo, em 633. E destes 2 concílios saíram leis da igreja. Vamos focar neste ponto, é importante. Nossa igreja possui o cânon, conjunto de regras. Veja, irmãos, nós temos que seguir regras. Deus quer uma igreja organizada, firme, rígida. Um local sem regras, uma casa, um emprego sem regras, não funciona. Fica desorganizado. Então vejam, a igreja ensina, quando falta no domingo na Santa Missa, não pode comungar, tem que se confessar, porque é uma falta grave, é 3º mandamento. Qualquer pecado grave, uma traição no matrimônio, tem que se confessar. Só no olhar, se desejar, tem que se confessar, porque é pecado, é uma traição, é o 9º mandamento. Jesus falou. Imagina se não tivesse regras, a igreja não ensinasse isso. Seria uma desorganização, isso seria ruim para a nossa santidade. Imagina se não tivesse a regra e a igreja ensinasse
Ah, você pecou, não tem problema, não precisa se confessar, vá se comungar. E a santidade? Como é que vamos ser santos? Salvos? Ficaria um absurdo a desorganização. Imaginem a liturgia sem nenhuma regra. Ficaria confuso, a gente não ia entender como adorar a Deus, como poder meditar a palavra de Deus. Então precisa de regras. Regras que definem a espiritualidade, definem como devemos agir para sermos católicos cristãos. Organização é importante. O Antigo Testamento mostra como Deus era organizado. Tinha números específicos para cada função possuía várias tarefas. Era extremamente organizado a construção do altar, da arca, do templo, tudo era muito organizado. Então este santo foi chamado do pai dos concílios e mestre da igreja na Idade Média. Viu que sua morte estava se aproximando 4 de abril de 636, dividiu os bens com os pobres, pediu perdão dos pecados, recebeu a Eucaristia e orando aos pés do altar ele faleceu. Em 1722 foi proclamado pelo Papa Bento XIV, Santo Isidoro de Sevilha, doutor da Igreja. Oração: ouvi, ó Deus, as nossas preces na comemoração de Santo Isidoro, para que a sua intercessão ajude a Igreja, por ele alimentada com a vossa doutrina, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos, aprendemos com este santo sobre as regras, a importância da existência, para cumprirmos nossa missão na Terra, a missão que Deus nos deu. Amém? Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Salve Maria Imaculada, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.